O que é o PCR? O PCR é a reação em cadeia da polimerase. Consiste em uma técnica de biologia molecular revolucionária, que permitiu o rápido desenvolvimento do estudo de sequências de ácidos nucleicos. Desenvolvida por Carl Banks Miller em abril de 1930, essa descoberta deu ao cientista o Prêmio Nobel de Química em 1993. Essa técnica da biologia molecular consiste em nada mais do que a síntese enzimática de cópias de ácidos nucleicos em laboratório. O PCR promove, in vitro, por meio de artifícios de variação de temperatura, o que o organismo realiza naturalmente, em condições fisiológicas, que é a duplicação de cadeias de DNA envolvendo nucleotídeos, sequências iniciadora, os primers, e a enzima Taq polimerase. Assim, é possível a obtenção de muitas cópias de uma sequência específica de ácido nucleico, a partir de uma fita molde. A polimerase do PCR é a Taq polimerase, que é uma DNA polimerase termoestável, portanto, que suporta elevadas temperaturas. Já no processo em vivo, é a DNA polimerase, que é uma enzima pertencente à maquinaria multienzimática complexa da célula que replica o DNA. A cada nova divisão celular, o DNA de uma célula é duplicado fielmente. Portanto, na técnica de PCR, a Taq polimerase sintetiza uma nova cadeia de DNA, alinhando desoxirribonucleotídeos de acordo com a sequência complementar de uma cadeia molde pré-existente. É essa cadeia molde que determina a sequência de nucleotídeos que irá formar a nova cadeia complementar. A Taq polimerase estende uma cadeia de DNA por adição de nucleotídeos, uma de cada vez, fazendo com que a nova cadeia cresça seguindo a direção da cadeia já existente. A Taq polimerase não é capaz de iniciar a síntese de uma cadeia complementar nova. Essa enzima somente estende uma nova cadeia a partir de um fragmento de DNA ou RNA pré-existente, que são os primers. A Taq polimerase geralmente também exibe uma atividade exonuclease, em que a base emparelhada incorretamente é eliminada. Essa característica aumenta a fidelidade da replicação e é conhecida como revisão de provas. Iniciadores ou primers são segmentos de ácido nucleico com 1 a 60 ribonucleotídeos necessários à iniciação da replicação do DNA. Os iniciadores são necessários para o início da replicação do DNA, uma vez que a Taq polimerase necessita de uma extremidade 3' livre para iniciar a síntese de DNA. Durante a replicação do DNA em células, os iniciadores são produzidos por ação da RNA primase, uma RNA polimerase. Nucleotídeos são compostos que carregam muita energia e que auxiliam nos processos metabólicos, especialmente as biossínteses, em grande parte das células. Além disso, são também componentes estruturais de cofatores enzimáticos, intermediários metabólicos e ácidos nucleicos. O termociclador é o aparelho utilizado para a técnica de PCR. Ele permite mudanças rápidas de temperatura. O princípio da PCR envolve 3 etapas básicas por ciclo, estimulada pelo calor, que são repetidas por várias vezes, então cada ciclo ocorre. A abertura da fita de DNA, que servirá de molde, por desnaturação térmica. Essa etapa tem duração de 30 segundos a 1 minuto e a temperatura varia de 92 a 96 graus Celsius. Pareamento de oligonucleotídeos sintéticos, que funcionam como os iniciadores da reação da polimerização. A cada uma das fitas de DNA molde, a região complementar da fita que sofrerá duplicação. Essa etapa tem duração de 30 segundos a 1 minuto e a temperatura varia entre 58 a 65 graus Celsius. Polimerização. Através de uma enzima Taq polimerase das novas fitas de DNA a partir de cada um dos iniciadores, utilizando cada um dos 4 DNTP,
como substrato da reação de polimerização. Essa etapa tem duração entre 45 segundos a 1 minuto, em temperatura de 72 graus Celsius. Ao final do primeiro ciclo, irá ocorrer novamente as mesmas 3 etapas, mas somente após o terceiro ciclo, o DNA-alvo vai estar destacado na fita, podendo ser replicado. Portanto, cada ciclo será repetido em torno de 60 vezes, o que promove a amplificação da região do DNA-alvo determinada conforme a afinidade das sequências iniciadoras, os primers. O desenvolvimento do método de reação em cadeia da polimerase tem sido largamente empregado nas áreas biológicas, em especial na medicina veterinária. A possibilidade da amplificação de um gene específico, como genes de uma bactéria, por meio da PCR, poderá vir a dispensar os métodos de diagnósticos clássicos até então utilizados. A técnica de PCR pode ser usada, por exemplo, na detecção da leptospirose, que é uma zoonose bacteriana prevalente em todo o mundo. É causada por espiroquetas da espécie Leptospira interrogas, que apresentam mais de 212 sorovares agrupados em 23 sorogrupos. Em bovinos, o sorovar ardígeo é o mais importante porque compromete o desenvolvimento reprodutivo dos rebanhos acometidos, causando abortamento, natimortalidade e nascimento de bezerros fracos. A técnica de PCR representa um importante método de detecção para o diagnóstico da leptospirose, considerando-se que não é necessária a viabilidade do patógeno, permitindo a detecção do agente em amostras autorizadas, congeladas ou amostras mal conservadas, podendo ser feito a partir de fetos que foram abortados, por exemplo. A raiva é causada por um vírus envelopado, que tem como material genético o RNA. O vírus da raiva tem um grande potencial neurotrópico. A PCR também pode ser utilizada para identificar o vírus da raiva e, devido ao fato do material genético desse agente ser constituído por RNA, o tipo de PCR mais empregado nessa enfermidade é a RT-PCR, transcrição reversa da PCR, que é uma técnica molecular utilizada quando o agente possui RNA no genoma. E com esses exemplos de PCR aplicado na veterinária, a gente encerra o nosso vídeo. Muito obrigada por assisti-lo e lembrando que uma boa técnica de PCR é sempre muito importante.